Eu comecei, domingo retrasado, a falar sobre provas da vida, qual eu até marquei aqui, testes e provas da vida, falando sobre que todos nós passamos por dificuldades, por problemas, e esses problemas, o inimigo, ele usa os problemas, as circunstâncias da vida, que todos nós passamos e vamos passar a vida inteira. Nós vivemos num mundo caído, num mundo de dificuldade. Todos nós vamos passar por provações, dificuldades, lutas, frustrações, perdas e tudo isso. E o inimigo, ele usa isso para nos tentar, para nos desviar, para nos fazer desistir, para nos tirar do foco da vontade de Deus, porque ele vem nos matar, roubar, ele vem destruir tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Mas o Senhor, ele usa todas as dificuldades, as lutas. Tem em Romanos 8, 28, diz: porque Deus age em todas as coisas para um bem. Então ele usa as lutas, as provas, as dificuldades para nos sondar, para mostrar aonde que nós estamos. Ele usa as provas, os testes, para nos preparar, para nos ensinar, para nos forjar, para depois nos promover, para nos recompensar, para nos levar a cumprir aquilo para qual Ele nos chamou. E pensando nisso, eu queria começar a falar, pegar alguns exemplos de pessoas que passaram por todos os tipos de problemas, todas as dificuldades, e foram aprovadas, e pessoas que em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, elas foram reprovadas, ou seja, elas deram ouvido, em vez de perceber que Deus estava forjando, que Deus estava querendo levá-los a uma aprovação, para levá-los a cumprir algo, e para depois recompensá-los, eles preferiram dar ouvidos para a tentação, e cederam, e caíram, e foram reprovados. E com esses exemplos nós podemos aprender vários ditados aí. Alguns, tem Augusto Cury, ele fala: uma pessoa inteligente aprende com seus erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Platão, já antes de Augusto Cury, ele falava, só que ele trocava os erros por sofrimento. Uma pessoa inteligente aprende com os sofrimentos, com os seus sofrimentos. Uma pessoa sábia aprende com os sofrimentos dos outros. E dentre desses ditados, a gente vai perceber muitas pessoas falando, mas o resumo é o seguinte: uma pessoa sábia, ele não vai esperar ele cometer os erros, ele vai perceber com os erros dos outros, ele vai perceber pelas falhas, pelos sofrimentos, pelas frustrações do outro, o que ele pode aprender e falar: acho que eu não vou tomar esse caminho, eu não vou fazer aquilo. Daí a gente pensa: não, essas pessoas, olha, que gente inteligente, olha que ditado popular maravilhoso. Mas eu queria falar que a Bíblia já fala isso. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo a Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo de 5 a 6, por favor. Desde o do versículo 1, Paulo está usando o exemplo, citando o exemplo dos israelitas lá, e falando assim: olha gente, vamos pegar os exemplos ali, do que aconteceu, do que aquele povo no deserto, como eles erraram, como eles falharam, como eles foram reprovados, e vamos fazer diferente. Não vamos cometer os mesmos erros para ser reprovado. Então Paulo já praticamente, a gente podia falar assim: olha, gente, vamos ser sábios, vamos aprender com os erros dos outros, das pessoas que passaram por isso daí.
você quiser ler do versículo 1, mas vamos ler o versículo 5 e o 6, que já diz: contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eles caíram, eles cederam às tentações. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos, ou para que a gente não cometa os mesmos erros, que não cobicemos coisas más, ou não repitamos os mesmos erros, como eles fizeram. E daí você vai lá, o que era? Idolatria, incredulidade e tantas outras coisas. E a Bíblia está repleta de exemplos, para a gente ponderar hoje, e falar assim: peraí, olha o exemplo de Sansão, olha o exemplo de Esaú, olha o exemplo de tantos, que de alguma maneira, por algumas escolhas, ou por algumas atitudes, foram reprovados. E semana passada, domingo passado, eu falei sobre um texto: procura apresentar-te a Deus aprovado. E daí ontem a Giovana pregou sobre ser agradável a Deus. Não basta só, e a gente hoje, Deus nos ama. Eu falei também semana passada, não é só, Deus nos ama, mas não, a gente precisa fazer algumas coisas que Deus espera de nós. E o problema é que muitas vezes a gente acha o seguinte: por que eu tenho que agradar a Deus? Por que eu tenho que ser aprovado diante de Deus? Por que eu não posso cair em tentação? Por que eu tenho que, durante a aprovação, ser aprovado para receber nota 10 diante de Deus? Para me sentir bom? Esse pessoal de igreja que fica falando que não pode fazer, não pode. Meu querido, Deus só tem um propósito para isso, é que eu e você experimentemos a vontade dEle. E a Bíblia, a palavra dEle, fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele não quer dar nota 10 para você colocar olha lá, eu tirei 10, eu fui aprovado, olha, eu estou passando nos testes, eu estou passando nas provas. Não, é que se você passar nas provas, você vai experimentar aquilo que Deus sonhou para você, e o que Deus sonhou para você é o melhor. Sabe, a gente às vezes a gente perde de fazer, de escolher, de lutar, porque às vezes a gente acha que é só isso, é agradar a Deus. Não, se eu agrado a Deus, eu me deleito naquilo que eu estou agradando. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Você vai experimentar muitas vezes aquilo que é o melhor para você, e que você está tentando pelos meios errados, pelos atalhos da vida, porque você dá ouvido às tentações, e você acha que cedendo às tentações, você vai ser feliz. Não, mas eu quero te contar um segredo: felicidade está em fazer a vontade do Pai, é fazer, é passar nas provas, é cumprir as etapas que Deus, que é um Pai amoroso. Quando um filho obedece um pai, meu querido, não faz isso. Olha, não ande com essas pessoas. O filho naquele momento acha que o pai está sendo chato, está tesourando. Não, o pai está querendo o melhor para o filho, porque sabe que aquelas companhias vai levar o filho para as drogas, depois das drogas para o crime, do crime para uma cadeia, para a morte. É isso que Deus quer da gente. O problema é que às vezes a gente fica ouvindo outras vozes. E eu queria aqui, eu não marquei de novo, mas vou tentar ser rápido. E por isso que se eu precisar fazer algumas séries, e hoje eu vou começar a pegar alguns exemplos de pessoas que podem nos ensinar, pessoas que foram reprovadas, que tinham tudo para experimentar o melhor de Deus, porque essa era a vontade de Deus, mas eles preferiram, diante da pressão, diante da provação, eles preferiram cair em tentação, eles cederam à tentação. Porque lembra, e se você não lembra, eu queria te incentivar a voltar a assistir essa pregação minha de 2 domingos atrás, porque o inimigo, ele usa os momentos difíceis para nos tentar, para nos fazer parar,
fui frustrado, fiquei chateado, alguém fez algo para mim. É o prato cheio para ele de repente começar a falar, agora para, não vale a pena, e não sei o quê. É tudo para... E quando você começa a ceder à tentação, você começa a ser reprovado. E o problema de você ser reprovado é essa questão que você não experimenta a vontade de Deus. E eu queria te dar alguns exemplos. Eu vou pegar pessoas, e hoje, por exemplo, eu coloquei o tema de hoje, poderia ser o 2 lá, testes e provas na vida do crente, mas eu coloquei hoje o tema, atitudes que conduzem à reprovação. Atitudes que conduzem à reprovação. Primeiro exemplo, a primeira atitude, eu pego na vida de Eva. Gênesis 3, versículo 1 a 6. Primeira atitude, nós vamos encontrar aí na vida de Eva. Eu vou pegar 3 vidas, 3 personagens, para a gente tirar algumas lições, e o que a gente pode aprender. Muito sério, talvez seja uma pregação, uma palavra de ensino para você, mas eu queria que você ficasse atento, porque talvez você esteja vivendo essas situações, essas atitudes, e daí que você fala, puxa, eu vou na igreja, mas parece que eu nunca, estou sempre patinando, parece que eu nunca atinjo nunca passo de ano, parece que eu estou sempre sendo reprovado, parece. Daí você vai, será que você não tem tido essas atitudes diante das provas? Porque você está vivendo uma prova, não estou hoje, não estou, mas você viveu ontem, não vivi ontem, você vai viver amanhã. Se você não está vivendo, provas fazem parte da nossa vida, meu querido, e se nós não tivermos as atitudes certas diante das provações, nós vamos cair em tentação e vamos ser reprovados. Mas essa não é a vontade de Deus, essa é a vontade do inimigo. Espero que nessa noite você possa sair daqui entendendo, aprendendo e falando, nas próximas provações, nas próximas tentações, eu não vou cair, pelo contrário, eu vou passar, eu vou ser aprovado por Deus em nome de Jesus. Gênesis 3, de 1 a 6. Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela estava lá no jardim, ela passou 500 vezes diante dessa árvore, mas quando o inimigo, quando a serpente chama atenção e fala algumas coisas, ela repara de uma maneira diferente, a ponto dela perceber que aquele fruto era agradável diante daquilo que a serpente fala para ela. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável mesmo ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. No primeiro momento de pressão, Eva vivia num jardim onde não lhe faltava nada, onde tinha tudo, ela tinha provisão, tinha satisfação, era plena em todas as coisas, tinha a palavra, tinha a presença de Deus, mas de repente vem alguém e coloca algo que nós temos convivido a nossa vida inteira, e nós precisamos escolher se vamos continuar vivendo com isso no nosso coração e na nossa mente, porque isso foi o que fez ela ceder e cair em tentação. Porque o problema não é ser tentado, o problema é cair em tentação, é ceder à tentação. E qual é a primeira atitude? Eu coloco dúvida acerca da palavra
de Deus. Eva estava tudo certinho. Agora, diante de uma pressão, diante da primeira circunstância, primeira tentação, ela é questionada. Não, olha, Deus disse assim, mas não é bem assim. Olha para o fruto. Olha, eu digo que Deus falou assim, mas não é bem assim. Olha de novo para o fruto. O fruto não é desejável? É. Meu querido, eu quero dizer que eu já tive não lembro, estava lembrando, uma das minhas primeiras pregações, mas a primeira, eu não era nem pastor, eu acho que lá na igrejinha, lá do Correio, eu lembrei de uma pregação que eu disse: dúvida, a ladra das maiores bênçãos de Deus na vida do crente. E eu coloquei aqui: dúvida é aquilo que faz com que a gente caia sempre em tentação. Puxa, será que vai ter consequência? Ou será que realmente Deus vai cumprir a sua palavra? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que a palavra dele funciona? Será que é verdade? Será que esse será, eu quero dizer que vive rondando a cabeça dos crentes. E sabe qual é e sabe em que momento isso mais acontece? Nos momentos de prova, que a gente fica: puxa, será que Deus está vendo? Será que Deus me ama? Por que então Ele está permitindo isso? Por que então? E daí o inimigo, sabendo disso, vem e começa a mostrar. Ele mostra as duas coisas. Ele mostra tudo que convém a ele. Ele mostra tudo de bom para o lado dele e começa a mostrar tudo de ruim. Ó, se Deus te amasse, Ele não ia permitir essa perda. Se Deus realmente te curasse, se Deus fosse poderoso para isso, não, Ele é poderoso, mas Ele não intervém nisso. Ele não faz, não adianta orar, não adianta confiar, não adianta ser fiel. E tá vendo lá, o outro faz tudo que a palavra de Deus fala que não é para fazer, e olha a vidona que ele tem, ele não fica doente, ele não sofre, ele está vivendo bem bom, e você aqui vindo para a igreja, a vida miserável que você tem. É verdade. Então, você vai continuar sendo fiel? Talvez não. Então, acho que não precisa ser tanto, né? Eu acho que posso comer o fruto. Meu querido, quantas vezes nós, toda vez que colocamos a palavra de Deus em xeque, nós caímos em tentação. Tem um exemplo muito claro, que é Pedro, Mateus 14, 28 a 30. Olha só que texto maravilhoso. Mateus 14, 28 a 30, por favor. Senhor, disse Pedro, quando os discípulos estavam num barco já sendo castigados. Se você for para o versículo 26, 25 antes, você vai ver que os discípulos já estavam no barco sendo castigados pelas ondas. Então, já as ondas estavam grandes, já tinham um vendaval, eles estavam sendo abalados. Mas Jesus vai até eles andando por cima, por sobre as águas. E daí os discípulos vêm, e daí Pedro diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Eu vi, peraí, volta lá. Eu vi um pastor falando, não lembro qual, tentei lembrar, que falava que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Pedro respondeu Jesus: venha, pode vir. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. 30, pode ir para o 30. Mas quando reparou no vento, quando Pedro repara no vento, nas circunstâncias, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ou seja, quando Pedro está indo sobre uma palavra, ele confia: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Quando Pedro sai, estava ventando, as ondas estavam bravas, porque Jesus já vem para socorrê-los por conta disso.
Mas Pedro, ele foca numa palavra, ele não duvida da palavra de Deus, ele sai e começa a andar, mas de repente ele tira o foco da palavra e ele começa a olhar em volta, as circunstâncias geram dúvida. Espera aí, ele por um momento ele fala assim, não, mas ele falou e eu estou andando. A lógica é que se ele falou e eu estou andando, eu posso continuar, porque quando eu saí, já estava ventando, mas se ele falou, não, mas começou a gerar dúvida, gerou dúvida, ele olhou. Quando a gente duvida da palavra de Deus, é onde que a gente cede para o medo, para a incredulidade, para as circunstâncias, é onde que a onda fica maior, é onde que a enfermidade começa a tomar conta, é onde que os boatos ficam maiores, é onde que a mágoa começa a se avolumar, e é onde as promessas de Deus e a palavra de Deus vai perdendo o seu poder. Agora não perde, a palavra de Deus ela é poderosa. O que mudou? Foi o poder da palavra de Deus? Foi o poder de Deus de fazer Pedro andar? Foi o poder de Cristo fazê-lo andar sobre as águas? Não. O que mudou foi algo dentro de Pedro, e o que mudou foi que ele por algum momento, por causa das circunstâncias, ele para de acreditar na palavra de Deus. Eva só cedeu à tentação e só comeu fruto porque ela, quando começa o diálogo, não foi assim, Deus disse isso, porque se a gente comer a gente vai morrer. Ela termina o diálogo, talvez não seja assim, né? Porque a serpente está falando assim. Pedro termina ali afundando, porque Jesus falou para eu ir, mas talvez não seja assim. Muitas vezes a gente para no meio da caminhada cristã, porque eu fui lá numa pregação, o pastor falou, eu li a Bíblia falando que se eu crer no Senhor Jesus Cristo será salvo eu e minha casa, mas eu já faz 10 anos, já faz 5 anos e eu não vejo nada mudar. Então talvez não seja verdade. Talvez eu estou diante de uma situação, das circunstâncias, eu começo a ver isso daí. Eu estou numa luta, eu não consigo lidar com essa raiva, com essa mágoa. Eu não consigo, eu estou ali, está falando sobre o Espírito Santo, eu não consigo sentir o Espírito Santo. Eu estou falando sobre um monte de coisa e parece que nada muda a minha vida. Sabe que isso gera dúvida em mim. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar. Eu acho que vale a pena eu ir para o mundo. Vale a pena experimentar as bolotas dos porcos naquele chiqueiro ali como filho pródigo. Vale a pena eu tentar ver o que estão falando aí. Toda vez a gente só vai porque a gente duvida da palavra do Pai. A gente só cede porque a gente duvida dessa palavra. Duvidou, meu querido? Reprovação na certa. E o problema da reprovação é que a gente é reprovado porque a gente cai em tentação. É tentação por mágoa, é tentação por desânimo, é tentação por diversas coisas. Porque se a gente tem uma convicção de que o que Deus falou é verdade, que Ele vai suprir, que Ele vai fazer, que Ele vai realizar, que Ele vai curar, que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir a sua palavra, então eu posso estar aqui chorando, mas daí vem a convicção que a palavra fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso estar no meio de um sofrimento, mas daí vem a palavra que fala, os meus leves e momentâneos momentos de tribulação, não dá para se comparar com aquilo que está para ser revelado em Cristo. Daí começa a vir a palavra, e daí tudo que eu estou vivendo agora, parece que fica pequeno diante de tudo aquilo que Deus já prometeu para mim. E eu consigo prevalecer, e eu consigo ir mais além, eu consigo continuar a prosseguir, porque eu estou convicto de que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa, e nada vai fazer eu mudar. Não é serpente, não é vento, não é tempestade, não é enfermidade, não é dor, não é amizade, não é tentação, não é mulher, não é homem, não é pornografia, não é nada, porque eu sou guiado não é por circunstâncias, mas eu sou guiado por uma palavra que diz que tudo nessa vida vai passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. Aleluia.
Meu querido, primeira atitude que nos conduz a fracassar, a ser reprovado. Eva foi reprovada porque duvidou, questionou, faltou-lhe confiança na palavra de Deus. Segunda atitude, eu vou usar a personagem bíblica chamada Caim, e o que eu coloco aqui, rebeldia. Caim não soube lidar com frustrações, com o não, e não soube receber a correção. Gênesis 4, de 3 a 7, por favor. Primeira atitude, dúvida, falta de confiança na palavra de Deus. Segunda, rebeldia. E o que essa rebeldia significa? Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Não fala que aceitou só a oferta. Tem muita gente que fica, por que aceitou uma oferta e a outra não? Fica muita discussão sobre a oferta. Meu querido, mais do que, eu falei esses dias, a Nilva perguntou um negócio, mais do que a adoração, mais do que a música em si, Deus, Ele aceita o adorador. Ele está mais preocupado com o adorador do que com a adoração. O que diferencia a adoração não é uma música, é o coração do adorador. O que muda, o que faz com que Deus, Ele olhe uma oferta, não é a quantidade da oferta, o jeito que é a oferta, a pessoa traz aqui, não é assim, não, é o coração de quem oferta, é quem oferta. Por isso que nesse texto fala, o Senhor não aceitou Caim e a sua oferta. O problema não foi a oferta, o problema foi o ofertante. Então Deus aceita Abel, mas rejeita, reprova Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, ficou revoltado. E o seu rosto, seu semblante se transtornou. Porém o Senhor se apresenta a Caim e conversa e disse para Caim, ele chega para Caim, depois de uma reprova. Lembra que eu falei, o Senhor muitas vezes nos prova e nos permite às vezes ser reprovado para sondar o nosso coração. Ele usa os testes não é para reconhecer o que tem no nosso coração, porque Ele já sabe, é para revelar a nós, olha, você é orgulhoso, você precisa ser trabalhado nisso. E é o que ele está fazendo com Caim ali. Caim, você foi reprovado, porém, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, ou se você tivesse feito o certo, será que não teria sido aceito? Não será aceito, não teria sido aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, ele quer continuar. Eu dei a oportunidade, eu reprovei você para te mostrar que você precisa ser trabalhado. Eu estou tentando, se você fizer o bem da próxima vez, se você se arrepender, se você se permitir ser trabalhado, a próxima oferta talvez eu vou receber, é o que eu quero. Deus não nos prova, não chama nossa atenção para nos humilhar, para colocar não, Deus quer trabalhar conosco, Ele quer nos aprovar. Ele chega para Caim e fala, Caim, cara, não fica assim, é só você se arrepender, vamos voltar. Porque se você está assim, por quê? Porque eu te rejeitei, mas eu te rejeitei porque você fez o errado. Tem gente que quer fazer errado e quer ser aceito. Tem gente que vive dando erro, fazendo coisa errada, dá bafão e não ouve conselho, escolhe, faz um monte de coisa, faz a família inteira sofrer, e ele vai lá e ele quer que todo mundo faz assim, ó. E daí, a hora que a família fala assim, ele vê alguém bravo, fala assim, ó cara, quando você vai criar juízo? Nossa, essa família, ninguém me entende. É um Caim. É o que Deus está falando, filho.
é só, sabe por que eu estou assim? Sabe por que eu te rejeito? Porque você está errado. Mas é só você se acertar. Cuidado, porque se você não se acertar, eu estou percebendo que vem coisa pior aí. O pecado está aí, o inimigo ele quer usar justamente essa revolta, esse teu jeito, para te conquistar, te dominar e te levar às coisas piores, porque é assim, meu querido. Muitas vezes nós somos reprovados, Deus quer levar a reprova para nos sondar, nos mostrar, para nos guiar a um caminho melhor, mas o diabo ele está lá, espreita, lá, aí tá vendo? Ninguém te aceita, tá vendo? Deus fez com você, tá vendo? Vem pro meu lado, que eu sou bonzinho, tá vendo? Eu te aceito desse jeito. E aqui você pode ser revoltado, você pode ser desobediente, aqui você não precisa dar satisfação para ninguém, aqui você é o que você é, aqui ninguém manda em você, aqui você é dono do teu nariz, aqui é nós dois juntos, porque você é igualzinho eu, então aqui a gente está junto. E Deus está lá, Caim, não faz isso, porque se você não, olha o texto, volta lá no texto, eu estou fazendo o texto na linguagem de hoje para você, estou trazendo o texto para a linguagem de hoje, tá? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado, o Satanás já está aí, o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve e pode dominá-lo ou rejeitá-lo, a escolha é tua. Você não precisa cair em tentação, você pode ser aprovado. Nessa provação, nessa tentação, nessa situação difícil de frustração, você foi frustrado, você perdeu, teu irmão foi melhor que você, mas e aí? Você vai ficar aí mimadinho? Não, o inimigo vai pegar esse teu jeito aí de conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu pego aqui, e eu coloquei rebeldia, mas Caim, o problema foi não saber lidar com as frustrações, não saber lidar com a correção. Meu querido, se tem uma coisa que nos leva a ser reprovado, é não saber lidar com as correções, não só de pai, não só de mãe, não só de líderes, não só de patrões, mas da vida. A vida constantemente nos corrige, e toda vez que a vida nos corrige, quem não sabe lidar com isso, sabe o que acontece? Vai se tornando cada vez mais revoltado, mais amargo. Sabe o que acontece? Em vez dele falar, Senhor, eu pequei, eu estou vendo que eu estou indo por caminho, o Senhor está me rejeitando, está todo mundo, eu estou percebendo que eu estou indo por caminho, porque eu estou mentindo, porque eu estou fazendo isso, eu não estou dando, porque eu estou metendo o pé pelas mãos, porque eu estou sendo irresponsável, porque eu estou sendo isso. Não sabe o que uma pessoa dessa faz? E eu vou falar e talvez você vai, mas eu não quero que você pense em pessoas, porque a nossa tendência, será que você nunca fez isso? Mas eu vejo muita gente assim, pessoas que vão sofrendo, em vez de falar assim, será que eu não sou um Caim? Ele vai para a internet e fica assim, vomita tudo na internet. Às vezes essa situação que ele está passando é Deus corrigindo ele, mas ele vai lá, passa 3 semanas, está vivendo outra situação, que é Deus às vezes usando tudo para corrigir, mas ele vai lá, agora o problema é o patrão, amanhã o problema é o pai e a mãe, o problema amanhã depois é o marido, é a esposa, são os filhos, o problema é o governo, o problema é o presidente, o problema é a mídia, o problema é tudo, e às vezes a gente tem esses problemas, mas às vezes Deus está usando tudo isso para nos corrigir, usando isso como prova, para nos lapidar, para nos provar, mas nós preferimos dar ouvido ao que o inimigo fala, sabe? Não dá ouvido, estão querendo te doutrinar, estão querendo te ensinar, vamos lá, sabe o que faz? Mata ele, briga, xinga, se revolta, não dá ouvido. E daí o problema é que até aqui você não vê Deus castigando Caim, você vê Deus orientando. A única coisa, Deus tinha rejeitado Caim a oferta, mas vai lá e orienta, ensina e fala, mas porque
Caim não recebe a orientação, ele vai lá e comete coisa pior. É assim, quando a gente não se submete, quando a gente não recebe orientação, quando a gente se rebela, a tendência é um abismo chama outro abismo, vai lá e faz coisa pior, ele vai lá e assassina o seu irmão, ele mata, e daí ele recebe, agora você tem que ficar sozinho. Pessoas rebeldes, geralmente, elas estão sempre indo para um lugar, para o outro, estão reclamando, ninguém fica comigo, não tem, todo mundo falso, todo mundo é falso para essas pessoas, não tem ninguém, porque, na verdade, ela está sempre se rebelando, não tem lugar, não tem trabalho, não tem família, não tem ninguém. Meu querido, eu sei que rebeldia, dificuldade de ouvir, de ser ensinado, é uma das coisas que nos faz ser reprovado diante de Deus, nos faz ser reprovado diante das provas, porque a nossa vida, ela vai colocar diante de nós provas e mais provas. Cabe a nós ouvir o Senhor, permitir Ele trabalhar em nós, ensinar, e Ele usa, porque se for Deus falando, não, às vezes Deus vai usar pai, vai usar pastor, vai usar líder, vai usar amigos, vai usar pessoas. Então por isso que eu não ouço. Então, meu querido, então continue sendo um rebelde e sendo reprovado e arcando com as consequências, e continue indo para onde você quiser, ficar esbravejando as tuas frustrações, mas saiba que essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que você experimentasse a sua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a vontade de um pai amoroso, para mim, para você. Agora, pastor, você está batendo, hein? Não. Quem não foi esse rebelde, atira a primeira pedra. Eu já fui, talvez você já foi, todo mundo já foi. O importante é a gente não continuar sendo, é a gente perceber, e que daqui para frente, Senhor, eis-me aqui, eu quero aprender, eu quero ouvir, porque daqui para frente, eu não quero ser reprovado mais, eu quero ser aprovado para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Terceiro, outro personagem, e eu coloquei a atitude, aqui eu vou colocar acomodação, mas daria para ser tanto. Eu quero usar um homem, foi aprovado, foi colocado o homem segundo o coração de Deus, mas num momento que ele foi testado, ele foi tentado, ele reprovou no momento, que foi Davi. 2 Samuel 11, de 1 a 4, eu quero tirar uma lição aqui muito importante, 2 Samuel 11, de 1 a 4, que trata sobre o adultério de Davi com Batseba. Olha, e tem um versículo, não sei se você já reparou nesse versículo, porque as pessoas focam no adultério, mas às vezes você precisa analisar e pedir, talvez o Espírito, ele traz, a revelação, por isso que a gente precisa do Espírito. Mas tem um versículo aí, e a gente vai ler tudo, e daí eu vou voltar nesse primeiro. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurá-la, saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. É casada. Davi, porém, mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Pode voltar para o versículo 1, por favor. Versículo 1. Aí Davi comete o seu adultério. Ele é tentado e é reprovado, porque ele comete um adultério seguido de um assassinato. Um homem de Deus, um homem que já tinha sido aprovado, mas por causa de uma atitude ou um detalhe que o Espírito me trouxe, que muitas vezes nós somos reprovados ou caímos em tentação, cedemos à tentação por causa desse detalhe. Versículo 1 mostra o começo dessa tentação. Se não tivesse esse versículo 1, não teria nem a tentação, que dirá a queda. Na primavera,
época em que os reis saíam para a guerra, Davi não foi, ele enviou outros. Daí no final, mas Davi permaneceu, na época em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Davi enviou outros, mas Davi permaneceu. Se fosse acomodação, eu coloquei aqui, mas na verdade, Davi não se encontrava aonde devia. Davi não teria sido reprovado se encontrasse no lugar que ele devia estar. Davi não teria sido reprovado se estivesse aonde Deus queria que ele estivesse. Tem muita gente sendo reprovado porque no momento que era para estar com a esposa conversando, está num computador vendo coisa que não devia. Tem muita gente sendo reprovada porque enquanto era para estar no trabalho focando em ser o melhor funcionário para glorificar o nome de Deus, ali está sendo luz, ele está conversando com amigo ou com amigo de trabalho ali, desabafando os problemas de casa, falando das frustrações do seu casamento. Na época em que o homem e a mulher de Deus era para estar focado nesse mundo caótico, e é para nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, nós estamos dando volta na varanda do palácio, na época que éramos para estar em guerra. Por isso que muitas vezes nós estamos sendo reprovados, caindo, porque muitas vezes nós não estamos no lugar aonde Deus nos chamou para estar. Tem muita gente cedendo, sendo reprovado porque era para estar envolvido na igreja, fazendo, trabalhando para o Senhor, mas esse mundo está muito, não tenho tempo, mas para ver uma Batseba, o inimigo arruma tempo. O tempo que a gente não arruma para servir a Deus, o inimigo arruma para a gente servir a Ele. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós não estivermos no lugar, e quando eu coloco no lugar, se nós não, você quer um exemplo? Qual era o lugar para que os discípulos estivessem ali no Getsêmani? Eles estavam até no lugar. Tem gente que está na igreja, mas está dormindo. Está lá, está na igreja, mas não entendeu que não é só estar, porque os discípulos estavam no Getsêmani com Jesus, mas Jesus chamou-os para estar no Getsêmani orando, vigiando, buscando, porque Jesus avisa, está por vir um momento, um tempo difícil que nós vamos passar, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão ser dispersas, então vocês precisam vigiar, estar orando, porque a coisa vai esquentar, a chapa vai ferver. E os discípulos foram para o Getsêmani. Estavam no lugar que eram para estar, mas não estavam fazendo o que era para estar fazendo, eles estavam dormindo. Meu querido, nós como povo de Deus, no momento desse, aqui vai já um alerta, a vacinação aumentando, melhorando, já muita gente já parando de orar. Será que é momento de parar de orar? É momento de parar de vigiar porque a vacinação está melhorando? Glória a Deus porque a vacinação está chegando. Para mim já é resposta de oração também, porque tudo tem, enquanto muitos só naturalizam, é a ciência, mas para mim por trás da ciência tem a mão de Deus, tem o ouvido de Deus se inclinando para uma igreja que clama, sabe? E aqui que a gente vai fazer? Agora graças a Deus, agora vamos relaxar, vamos voltar a ser displicente. Não, mais do que nunca é hora da igreja continuar clamando, orando, para que, hora que melhorar, as vidas possam se voltar para Ele, lembrando de que se não fosse Ele, talvez muitas, morreram 500.000 vidas, morreram, infelizmente, nós precisamos chorar, mas nós precisamos pensar que talvez se não fosse Ele, muitas outras vidas teriam sido ceifadas. E nós precisamos agradecer, não só murmurar, precisamos agradecer porque até aqui Ele tem nos sustentado, e lembrar que talvez Ele esteja agindo em tudo isso, não só falar, o inimigo usa tudo isso para o caos, mas Ele usa tudo para o bem, o inimigo está usando tudo isso para tentar, para trazer desânimo, briga, discórdia, mas Deus está usando isso tudo para fazer com que o povo dele se acorde, para que o povo dele comece a fazer, se levantar, e nós estamos fazendo o quê? Não
estou nem lá nem aqui, eu estou aqui. Eu não sou nem quente nem frio, eu sou morno. O problema é que a palavra de Deus fala que a vontade de Deus para com os mornos. Vou falar porque tem muita gente que não sabe, isso daí está na Bíblia. Deus fala que para quem não é frio nem quente, que fica no meio, a vontade de Deus é vomitar a gente assim. Nós precisamos, quando Deus fala, nós precisamos nos posicionar. E posicionar não é falando de política, não estou falando de lado, estou falando sobre posicionamento com Deus. Falar assim, na época que é para a gente orar, na época que é para a gente se posicionar, na época que é para a gente se aliançar com Deus, eu não posso estar dormindo, achando que, não, tudo acabou, passou, não. É momento da gente ir para a guerra, não é momento da gente ficar no palácio, dando voltinha, olhando na internet, só vendo Netflix. Não, é momento de nós estarmos nas fileiras de frente, porque nós somos chamados para ser luz, para ser sal, para fazer a diferença. Nós somos os profetas dessa geração. Deus conta comigo e com você para mudar a história. E não pense, nós estamos sendo provados todos os dias. Você vê, Davi já tinha matado o gigante. Pastor, Deus já me usou, eu sou pastor, Deus está me usando, mas não pense que não tem Betsaba aí, inimigo armando coisa. Deixa eu ficar no palácio dando volta para ver. Eu que não vou para frente da batalha, você que não vai orar, você que não vai vigiar, você que não vai para a linha de frente, para onde Deus te chamou, para você ver se não vai ser presa fácil. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Aqui daí eu vou falar sobre mulher, mas aqui é sobre paixão, sobre intento de coração. Eu não lembro qual pastor, não sei se é Cláudio Duarte, falando que sobre paixão, sobre mulher, fala que a palavra de Deus fala para o homem, resistir o diabo. Fala, homem, resiste o diabo. Mas para a mulher, a paixão foge, porque nem Davi, o homem mais santo, foi capaz de resistir às suas paixões. Nem Salomão, o homem mais sábio, foi capaz de resistir. Nem Sansão, o homem mais forte, nem o mais santo, mais sábio, nem o mais forte. Imagine você que somos nada disso. A gente não pode dar moleza não, a gente não pode ficar achando, vendo a banda passar não. A gente não pode ficar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Isso é o que o mundo fala. Volto a falar o que Paulo falou aos Coríntios lá. Vamos aprender com toda essa situação. O sábio é aquele que olha todos esses exemplos de pessoas que por causa dessas atitudes foram reprovadas. Eu tenho que sondar o meu coração. Pastor, eu tenho algumas atitudes, eu vira e mexe, eu duvido da palavra de Deus, eu vira e mexe, eu estou em casa lá, será que está valendo a pena eu me consagrar, será que vale a pena eu me posicionar, será que vale a pena? É dúvida, meu querido, não duvide, porque senão você vai afundar, talvez você já afundou várias vezes por causa da dúvida. Meu querido, talvez você tenha dificuldade de ouvir algumas palavras, talvez você tenha dificuldade de ser orientado, de ser corrigido, de ser exposto a algumas mazelas que eu e você, nós temos, nós nascemos em pecado. Davi fala, eu nasci em pecado, fui concebido em pecado. Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Nós somos assim. E se a gente não tiver realmente pedindo, o Espírito me mostra, revela, me reprova naquilo que eu preciso ser reprovado, mas não para eu ficar revoltado, não para eu ficar triste, mas para eu falar assim, pode vir, fala que o pecado jaz à porta, pode mostrar que eu estou passeando no palácio, na varanda, enquanto era para eu estar lá na guerra, e mostra, e que isso não gere revolta em mim, pelo contrário, que isso gere temor, porque eu sei que o lugar que é para eu estar é na linha de frente, porque a vontade de Deus é me aprovar, mas é me aprovar. Você lembra qual era o último ponto da pregação passada? O Senhor nos sonda, o Senhor nos
ensina, nos lapida para nos aprovar, para nos recompensar, para nos levar àquele lugar de largueza, a um lugar de fartura, ao banquete da sua presença. É para isso, não é para a gente ser, que esses crentes são tudo, não, meu, que crente, a gente precisa da graça, da misericórdia de Deus, mas é saber, é ter a convicção que eu preciso dEle, eu não posso, Ele me deixou esses exemplos, para eu não precisar ser reprovado, cometendo todos esses mesmos erros, mas que eu possa aprender com esses erros, ser sábio, pedir para Deus misericórdia, me livra, para que eu possa aprender e prosseguir e crescer e viver os teus planos, os teus propósitos em nome de Jesus. Amém? Tem alguma música? Para vocês terem uma noção, eu falei de 3, eu listei 8, mas eu vou parar nos 3. E talvez domingo que vem, ou no outro, tem música, tenha lá, essa turma tá, depois eu vou continuar falando disso, porque são lições especiais, talvez sem ser domingo que vem, no outro domingo eu vou falar sobre as qualidades que fizeram homens ser aprovados. Hoje eu falei das características, atitudes que conduzem à reprovação. Depois eu vou falar atitudes que conduzem à aprovação que nós precisamos ter. Mas que hoje nós possamos realmente pedir, Espírito, fale comigo. E que essa palavra possa encher o meu coração de temor, para que eu possa sair daqui não querendo mais viver assim. Uia, que lindo. Esse ministério fala, eu não estou nem pensando mais em música, porque eles pensam melhor que eu. Eles vão cantar. Eu queria que você cantasse essa música, ouvisse, cantasse, orasse, depois eu quero orar com você. Mas essa música que eles vão cantar é fantástica, eu amo também essa música. Você pode cantar, você pode ouvir, peça para Deus ministrar você enquanto eles tocam isso daí.